Olá, 2015 tem se marcado pela múltiplas mudanças das regras na Previdência Social. Primeiro foi o fator previdenciário, derrubado pelo Congresso Nacional, que resolveu adotar uma fórmula popularmente conhecida de 85/95. Mas essa fórmula foi vetada pela Presidência da República, que resolveu propor novas regras. Para conhecer um pouco melhor que regras são essas e o que vem de benefício ou prejuízo para o trabalhador, Cidadania de hoje recebe o economista e consultor Pedro Fernando Neri. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Chico. Vamos relembrar um pouquinho os nossos espectadores o que era o fator previdenciário. Era uma conta que retirava a possibilidade do aposentado receber a integralidade daquilo que ele havia contribuído? Isso, Chico. O fator previdenciário veio ainda no governo Fernando Henrique, lá em 99, depois que o Congresso Nacional, na primeira reforma da Previdência, derrubou a idade mínima para quem se aposentava pelo INSS. A idade mínima vale para os servidores públicos, mas o governo Fernando Henrique não conseguiu implantar ela para aqueles que se aposentam pelo INSS, pelo chamado Regime Geral de Previdência Social. Bastava a mulher completar 30 anos ou o homem 35 anos de contribuição que poderia pedir aposentadoria. Pois é. Para, de certa maneira, estimular o segurado, o trabalhador a ficar mais tempo, quer dizer, simulando a ideia da idade mínima, foi criado o fator previdenciário, que faz uma conta, uma espécie de cálculo atuarial, de acordo com a idade do segurado, o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida, e estimula o trabalhador a ficar mais tempo. Estimula como? Quanto mais tempo ele ficar trabalhando e não se aposentar, mesmo que tenha direito, maior vai ser o salário de benefício que ele vai ter, podendo chegar à integralidade, dependendo da idade e do tempo de contribuição que ele tiver. Em outras palavras, se o trabalhador chegasse com 30 ou 35 anos de contribuição, dependendo do sexo, com uma idade bastante jovem, ele teria uma redução mais acentuada do valor da aposentadoria que viria a receber. Exatamente isso. Então, para a gente ter uma ideia em relação a essa nova fórmula 85/95, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas para uma segurada de, por exemplo, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, o fator previdenciário, em relação à nova fórmula, cortaria mais ou menos 70% do que ela tinha a receber. No caso de um homem de 60 anos com 35 de contribuição, é menos, já que a expectativa de sobrevida do homem é menor, cerca de 15%. Então, é mais ou menos, varia de caso a caso, mas isso ilustra como que a nova fórmula, de certa forma, acaba com o fator previdenciário. E à medida em que o país vem apresentando melhoria de qualidade de vida e uma perspectiva de vida mais longa para o brasileiro, maior seria a perda desse aposentado. Exatamente. Quanto mais o brasileiro vive, maior a expectativa de sobrevida, e isso está no cálculo do fator. Então, como se espera que as pessoas vivam mais, ou seja, vão receber por mais tempo benefício, o fator previdenciário faz com que esse salário de benefício seja reduzido para ela poder receber ele por mais tempo. Existe um cálculo, uma ideia de quanto que o governo economizou desde o governo Fernando Henrique com esse fator previdenciário? Em outras palavras, quanto que ele deixou de pagar ao aposentado? A estimativa é de cerca de dezenas de bilhões de reais, mas a gente não consegue saber com certeza porque o fator previdenciário, como a gente não tem uma idade mínima no Brasil, dá uma liberdade muito grande para o trabalhador escolher quando que ele vai se aposentar. Então, uma estimativa dependeria da gente saber exatamente quando que o segurado se aposentaria na ausência do fator previdenciário, quando ele deixou de se aposentar e quando ele efetivamente se aposentou com a presença do fator. Mas, certamente, foi uma economia para os cofres da Previdência bastante significativa. O Congresso Nacional, que já vinha discutindo isso há muito tempo, recentemente, decidiu acabar com o fator previdenciário e criou a fórmula popularmente conhecida de 85/95. O que é exatamente essa fórmula? Pois é, Chico, alguns segurados se assustam achando que esse é um novo limite de idade de 85 anos para as mulheres e 95 anos para os homens, mas não é isso. Esse valor, 85/95, é o número que o assegurado ou o segurado tem que chegar quando ele soma a idade dele e o tempo de contribuição. Então, no nosso exemplo anterior, uma mulher com 55 anos de idade, 30 de contribuição, ela atinge 55 mais 30, que é igual a 85. Então, ela está contemplada na nova fórmula para ter um benefício integral, 85 para as mulheres. No caso dos homens, o valor que vale é o 95. Então, no exemplo anterior, 60 anos de idade para um homem com 35 de contribuição já chegaria aos 95. E assim ele teria direito
a se aposentar efetivamente com aquilo que ele contribuiu, sem nenhuma redução de aposentadoria? Ele não incidiria o fator previdenciário, então ele teria direito ao salário de contribuição que ele vinha contribuído. Não necessariamente a tudo que ele contribuiu, porque isso vai depender da expectativa de sobrevida dele, mas ao salário de contribuição, sim. Então, Não, eu me refiro aos últimos valores de contribuição, não ao montante que ele contribuiu a vida toda. Então ele teria direito à integralidade, a 100% do que ele vinha recebendo, já ainda na ativa, né? Agora, a Presidência da República e o Ministério da Previdência Social acharam que essa fórmula poderia ser lesiva aos cofres públicos, colocando até em risco o futuro, a longevidade do sistema previdenciário público brasileiro. E adotou uma nova fórmula. O que muda de uma fórmula para outra? Pois é, Chico. Ele adotou a chamada Fórmula 85-95 móvel, quer dizer, esses valores de 85-95 começam valendo agora, mas eles vão mudando nos próximos anos. Ele aumenta a partir de 2017 em 1 ponto para a mulher e para o homem, com exceção do ano... 1 ponto quer dizer 1 ano, né? Que pode ser de contribuição ou de idade. A partir de 2017 ele aumenta 1 ponto, com exceção de 2018, e para em 2022. Então, em 2022 a gente vai ter, em vez da Fórmula 85-95, a Fórmula 90-100. Então, foi uma tentativa do governo, que o próprio governo reconhece como não sendo a ideal, para tentar conter o desequilíbrio da Previdência, que o próprio fator previdenciário não conseguia conter. Ele foi também uma espécie de remendo à ausência de idade mínima. E para evitar que a Fórmula 85-95 fosse uma completa contra-reforma no sentido de equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, o governo adotou essa fórmula progressiva até 2022. Em outras palavras, essa fórmula 90-100, no caso das mulheres, por exemplo, 90, significaria uma idade aí próxima a 60 anos de idade. A mulher iria contribuir 30 anos, mas precisaria ter mais 60 anos de idade. Isso seria poderia ser 60 anos de idade e 30 de contribuição, ou 58 de idade e 32 de contribuição. Mas, enfim, de um certo modo, em 2022 nós teríamos um padrão etário de aposentadoria bem mais elevado do que o que se verifica atualmente. Sim, se os segurados optarem pela nova fórmula. É importante frisar que a gente considera que o fator previdenciário está acabando na prática, mas ele ainda continua existindo. Então, o segurado ainda pode optar por se aposentar só com 35 anos de idade, com 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 se mulher, com a existência do fator previdenciário, se ele não chegar ainda nos parâmetros da nova fórmula. Então, a média da aposentadoria de idade por tempo de contribuição no Brasil é de cerca de 54 anos para os homens e 52 anos para as mulheres. A gente pode continuar mantendo essa média, mas para ter direito a essa nova fórmula, esse novo benefício integral, é preciso chegar a esses pontos 85, 95 e 90-100 no futuro. O seu entendimento, então, é que o fator previdenciário ele continua existindo lado a lado com as novas regras, é isso? Sim, ele não foi revogado pelo Congresso? Não, ele não foi revogado, ele coexiste agora. A nova fórmula dá o direito ao segurado de optar pela não incidência do fator previdenciário se ele tiver 85 pontos ou 95 pontos. E em que momento ele faz essa opção? Na hora de se aposentar ou na hora que começa a trabalhar? Na hora de se aposentar, no pedido da aposentadoria. Ele não precisa escolher agora, ele pode planejar a sua aposentadoria das duas formas. Mas a gente espera, Chico, que realmente muitas pessoas adiem, porque, em comparação com a fórmula do fator previdenciário, os trabalhadores vão poder ter acesso a um benefício integral mais cedo. Então, de repente, ele trabalha ali 1 ou 2 anos para ter o benefício integral, quando com o fator previdenciário ele teria que esperar, 4 ou 6 anos. Então, pode valer muito a pena esperar só um pouquinho mais para ter o benefício integral. Então, se espera que a nova fórmula vai ter muitos segurados se aposentando sob ela. O Congresso Nacional ainda vai se posicionar tanto em relação à medida provisória do governo federal, que implantou essas regras que o senhor acaba de descrever, ou a derrubada do veto e a manutenção da fórmula anterior aprovada. Pelo olhar do trabalhador, do contribuinte da Previdência Social, o que é melhor para ele? Olha, para aqueles que se aposentam mais cedo por tempo de contribuição, certamente a fórmula como foi estabelecida inicialmente pelo Congresso, quer dizer, sem essa progressividade, apenas com 85-95, ela é mais vantajosa.
mas apenas cerca de 1/3 dos aposentados hoje do INSS se aposentam por tempo de contribuição. Boa parte dos aposentados, na verdade, se aposentam por idade porque não tiveram esse tempo de contribuição, já que a gente lembra que a gente viveu nas últimas décadas no Brasil um desemprego alto, altas taxas de informalidade, e em muitas regiões do Brasil era muito difícil para o trabalhador conseguir, por exemplo, 35 anos de carteira assinada. Quem vem do campo, né? Por exemplo, o próprio benefício rural, ou mesmo em áreas mais pobres do Brasil. Então, ele se aposenta por idade, onde não incide fator previdenciário. Existe uma outra fórmula, as aposentadorias são muito menores, e para esses aposentados ou pensionistas não muda absolutamente nada essa nova fórmula. Pelo contrário, como ela tende a ser mais desequilibrada do ponto de vista financeiro e atuarial para a Previdência, é possível que sobre menos recursos para dar aumentos para quem recebe, por exemplo, um salário mínimo na Previdência ou quem recebe valores menores. Então, é importante frisar que a nova fórmula não atinge a maioria dos aposentados ou a maioria dos segurados, também porque o fator previdenciário não incidia sobre eles. Então, dentro da realidade do INSS, os que se aposentam por tempo de contribuição estão mais privilegiados. É claro que não se compara ao regime próprio dos servidores, que é muito mais desequilibrado e paga valores muito maiores, mas dentro da realidade do INSS, quem recebe aposentadoria e que incide fator previdenciário recebe mais do que quem recebe pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, ou mesmo benefícios assistenciais ligados à idade avançada, como o BPC, o benefício de prestação continuada. O governo federal, ao justificar o veto e a adoção dessa nova fórmula, ele colocou como justificativa a necessidade de garantir a longevidade do sistema da Previdência Social. Os números apontavam que, atualmente, cerca de 8 ou 9 trabalhadores da ativa mantêm o sustento de um aposentado e que, a médio prazo, não sendo adotada essas regras, nós teríamos aí um cálculo de 2 trabalhadores na ativa para um aposentado e que isso poderia levar o INSS à falência. Esses números são verdadeiros? Chico, esses números alarmantes são verdadeiros e eles já são, de certa forma, definitivos, porque um outro fenômeno que é relevante nessa questão do envelhecimento, embora a gente fale muito do aumento da expectativa de vida, mas outro fenômeno igualmente importante é a redução da taxa de natalidade. As famílias brasileiras tinham mais filhos, então... Hoje tem mais cachorro do que filho. Hoje já tem mais cachorro do que filho nas famílias brasileiras. Então, de uma ponta, os brasileiros estão vivendo mais, então a gente vai ter mais idosos, e da outra, a gente está tendo menos filhos. Então, existe esse desequilíbrio aí. E a gente já sabe hoje quem são os brasileiros que vão estar financiando a Previdência nas próximas décadas. Então, a única solução ali seria um programa de imigração em massa, alguma coisa que não é possível agora, para ter mais gente nativa em relação aos inativos. Então, mas nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas em idade economicamente ativa, mas que não estão formalmente no mercado. Isso. Essa não é uma reserva, vamos dizer assim, que poderia garantir a Previdência por mais tempo? Poderia ajudar não só os trabalhadores que estão na informalidade, que passariam para o mercado formal, que é incidindo a contribuição previdenciária, como também algum aumento da própria taxa de participação, quer dizer, trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, por exemplo, mulheres que entrassem, mas a tendência me parece, infelizmente, meio que inexorável, Chico. Isso seria... enxugar gelo. A transição demográfica é um fenômeno que vários países passaram, os países desenvolvidos antes dos em desenvolvimento, e todos eles tiveram que rediscutir as suas regras previdenciárias, como a gente vem fazendo já desde os anos 90. Então, eu acho que, mesmo que se essa fórmula passe agora pelo Congresso, como ela encerra em 2022 os ajustes, é possível que daqui a alguns anos a gente já tenha que repactuar, nem que seja para estabelecer regras um pouco mais rigorosas para o futuro, não afetar aqueles que estão se aposentando agora, para tentar contornar isso aí. A gente tem hoje um exemplo bem visível do que poderia acontecer com o Brasil, que é o caso da Grécia, claro que respeitadas as devidas proporções e as particularidades de cada país, mas a Grécia também tinha aposentadorias em idades muito jovens, na média do Brasil, 54 anos, e hoje tem aposentadoria mínima com 67 anos de idade. Isso em poucos anos teve que ser mudado, e o próprio partido de esquerda, de extrema esquerda, que está no poder negociando com os credores, tem sinalizado no sentido de apertar ainda mais as regras de aposentadoria. Então, esse é um exemplo que a gente tem que olhar com atenção para ver o que a gente pode repactuar aqui no Brasil. Um dos grandes gargalos da Previdência Social é o gasto com o antigo Fundo Rural, o benefício dado ao trabalhador rural,
que deveria ser financiado pelo Tesouro Nacional, mas que veio sendo historicamente financiado pelos recursos pagos pelos contribuintes urbanos, pelos trabalhadores urbanos. Esse volume de recurso que o Estado deixou de aportar não seria suficiente para formar uma grande poupança e garantir essa longevidade? Eu acho que, Chico, que para o futuro não. Para hoje, se a gente realmente tira o benefício rural das contas do INSS e, por exemplo, considerasse todo esse benefício como assistencial para ser diretamente puxado pelo Tesouro, a gente teria um superávit no INSS. Mas isso seria absolutamente natural, como você colocou, a gente tem vários trabalhadores na ativa para o inativo. Então, seria mais do que natural para o nosso perfil demográfico ter um INSS superavitário. Se a gente incluir o benefício rural, a gente teria deficitário. Mas a tendência para o futuro é muito alarmante. E como a gente está falando de regras de aposentadoria que a gente não pode mudar de uma hora para outra, por isso a necessidade que a gente tem de adaptar essas regras antes. Mas pelo que você está falando, quer dizer, se os benefícios aos trabalhadores rurais fossem pagos a partir de uma outra conta, uma conta do Tesouro, hoje a Previdência estaria sobrando dinheiro. Estaria sendo superavitária, sim. Mas como o Tesouro já aporta recursos e o INSS também são contribuições federais, a gente, na verdade, está falando de vários bolsos de uma mesma jaqueta, que seria do governo federal. Então, a origem do dinheiro é a arrecadação federal, nos dois casos. Muito bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o programa Cidadania que recebeu o economista e consultor legislativo Pedro Fernando Neri, que nos falou sobre as novas regras da Previdência. Regras essas que terão que ser votadas ainda pelo Congresso Nacional, seja a apreciação do veto da Presidência da República, seja na aprovação da medida provisória baixada pelo governo federal. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, ligue no Alô Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então, entre na nossa página www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.